Eu quero confessar a vocês Deixa primeiro cumprimentar os nossos deputados e vereadores que estão aqui, depois cumprimentar as outras autoridades e depois eu quero dizer para vocês que eu estou um pouco confuso com esse ato. Estou confuso e vou explicar para vocês por que eu estou confuso. Tá? Bem, primeiro eu quero cumprimentar os deputados do PT que estão aqui, o deputado Arlindo Chinaglia, o deputado Carlos Zaratini, o deputado Gilmar Tato, a deputada federal Juliana Cardoso, o deputado Newton Tato, o deputado Rui Falcão, o Ivan Valente, deputado federal do PSOL, o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, o Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, o deputado estaduais e vereadores, o dirigente do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB, do PV e da Rede, o dirigente dos movimentos sociais e a minha querida companheira Janja, a minha querida companheira Marta Suplicy, o meu querido companheiro Guilherme Bolo, a minha querida companheira Grete Hoffmann, o meu querido companheiro Fernando Haddad, o meu querido companheiro Kiko Coleguin, o meu companheiro Laércio Ribeiro, o meu querido Luiz Marinho, meu querido Luiz Padilha, meu querido Márcio Macedo e meus queridos e queridas companheiras do nosso partido. Eu agora vou dizer por que eu estou confuso. Eu vim para um ato que ainda não era o lançamento da chapa Marta e Boulos. Eu vim para um ato público que tinha como finalidade filiar a Marta Suplicy ao PT. Então é o seguinte, eu só posso falar da candidatura depois que ela assinar a ficha, porque senão ela não pode nem ser candidata. Eu quero saber, cadê a ficha? Cadê a ficha? Porque senão... Não, aqui não tem nada de internet, aqui é no preto e no branco, aqui é para assinar a ficha. Ficha abonada pelo Lula não é para qualquer um. Obrigada, presidente. Olha, agora eu posso falar que a gente pode construir a chapa Boulos e Marta, porque a Marta tem um partido político agora que ela está afiliado, e esse é o PT. Eu vou falar pouco hoje, porque eu já falei muito em Santos e em São Bernardo. Eu só queria contar alguns casos para vocês. Eu fui convidado pela companheira Marta Suplicy para inaugurar o primeiro céu que ela fez em Guaianazes. E eu fiquei deslumbrado com o que eu vi para a educação das crianças de São Paulo. E naquele dia me veio uma intuição. A Marta vai perder as eleições da sua reeleição porque ela fez muita política para os pobres de São Paulo. E tem um setor médio da sociedade que não aceita isso.
E quando eu vi o céu que ela fez para as crianças mais pobres de uma região pobre, eu falei, ela vai perder as eleições. E não deu outra. Ela perdeu as eleições, mesmo sendo a prefeita mais reconhecida aqui na cidade de São Paulo pelo trabalho prestado. Nunca, na história de São Paulo, nunca. E falo isso na frente do Haddad, na frente da Luísa Erundina, nunca, na história de São Paulo, ninguém fez para o povo pobre de São Paulo o que fez a Marta Suplicy na prefeitura de São Paulo. Se é verdade que eu tive a intuição que ela ia perder por conta da opção dela pelos pobres, eu tive outra intuição agora. É que o Boulos precisava de você para ele ganhar as eleições. Eu tinha certeza disso. E fiz questão de, numa reunião onde estava a Gleice e alguns dirigentes do PT, alguns até que não queriam que a Marta votasse, porque diziam que a Marta tinha feito crítica ao PT, eu disse às 10 horas da noite, para um grupo de companheiros onde estava a nossa presidenta. Eu disse a todo mundo, eu vou dizer pela última vez, e depois eu prometo não falar mais nada. O PT faça o que quiser, mas eu vou dizer o que eu penso. E eu disse, se a gente quiser ganhar as eleições de São Paulo, a gente vai ter que trazer a Marta de volta para o PT, para ela ser vice do companheiro Boulos, para ganhar a cidade de São Paulo. E é isso que vai acontecer. Porque o Boulos, que é um jovem, uma liderança extraordinária que surgiu no movimento social, precisa de alguém que tenha a marca, que tenha a Marta Suplicy para ganhar as eleições. Por tudo que se falou aqui da Marta, por tudo que se falou das governanças do PT, o Boulos tem tudo para ganhar essas eleições. Não é fácil, não é fácil, mas é plenamente possível a gente ganhar São Paulo. Nós temos que trabalhar lembrando que a gente já governou São Paulo, já governou Osasco, já governou Guarulhos, já governou São Bernardo, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e Mauá, tudo de uma só vez. A gente governava praticamente 22 milhões de brasileiros aqui com a capital. E nós perdemos quase todas. Hoje nós temos Mauá e Diadema. O que aconteceu conosco? Aonde é que foi o erro? Em que momento a gente não fez a lição de casa? Por que a gente perdeu essa cidade tão importante depois de administrações maravilhosas? O Marinho foi um extraordinário prefeito de São Bernardo. Santo André, a presença do Celso Daniel marcou a nossa administração, não em Santo André, no Brasil inteiro, porque o Celso era exemplo e era modelo de gestor. O que a gente fez em Guarulhos, o que a gente fez em Osasco, por que a gente perdeu? Nós temos que refletir sobre as coisas que a gente não faz corretamente. A gente não pode ficar discutindo o lançamento de candidatura apenas porque uma pessoa quer ser candidato e se auto-intitula como candidato e a gente é obrigado a correr atrás. O partido não é massa de manobra de candidato. O partido tem que avaliar quem é que tem condições de ganhar as eleições. E o partido precisa procurar aliança. Eu preciso trazer gente que não gosta de mim, que eu não conheço, mas que eu preciso do voto das pessoas que votam naquele cara. O PT já parou para pensar por que nas eleições de 2020, o PT, que é um partido que tem acima
de 20% de preferência partidária. Boulos, qualquer pesquisa que se fizer, em qualquer cidade desse país, das grandes, em qualquer estado, quando você pergunta qual é o partido da sua preferência, o PT sempre tem acima de 20, 23, 25. O segundo colocado tem 1 ou tem 0. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que um partido que tem 20% de preferência eleitoral, na última eleição de 2020, só teve 5% de voto para vereadores? Já pararam para refletir? Se não pararam, eu peço para vocês, reflitam. Por que um partido que tem 20% de preferência eleitoral só teve 5% de voto na legenda para vereador? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E o que está errado é que a gente precisa escolher como candidato a vereador do PT as pessoas que são lideranças reais no movimento social e não aquele que quer ser candidato apenas, não aquele que se auto-indica. Nós precisamos voltar a fazer uma avaliação do movimento social. Qual é a liderança daquele bairro? Qual é a liderança daquela vida? Qual é a liderança daquele sindicato? E a gente motivar essas pessoas a se candidatarem a alguma coisa. A gente não pode aceitar a política de fato consumado. Eu quero me lançar, eu vou me lançar. Eu quero me lançar porque eu quero ser candidato. Eu quero me lançar porque eu sou branco. Eu quero me lançar porque eu sou mulher. Eu quero me lançar porque eu sou negro. Eu quero me lançar porque eu sou indígena. Está errado. A pessoa tem que se lançar pelas qualidades dele de disputar as eleições. Se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer. E é preciso ter em conta: quem tem voto nesse país é o PT, não é a cara pessoal de cada um de nós. Mas o cara acha que tem que colocar a cara dele na televisão 2 segundos. Eu sou fulano de tal. Eu sou. Não dá. Não dá. O dia que o PT recuperar a razão, o PT vai obrigar que todos os candidatos do PT, ao invés de colocar todo o seu nome, coloque o PT, coloque a legenda do PT, coloque a estrela do PT, para ver se a gente consegue chegar nas eleições a mesma votação que nós temos na pesquisa. Mas o cara quer se lançar. Aí o cara se lança candidato, aí tem 20 votos, tem 30 votos, tem 200 votos, aí não fala para ninguém porque ficou com vergonha. E o partido tem que ter coragem. O partido tem que ter coragem. Não é o deputado federal que indica um candidato a vereador porque quer fazer dobradinha com ele depois. Não é o deputado rural que indica o candidato a vereador, é o partido que indica os candidatos desse país. Pelo amor de Deus, a história política desse país nunca teve um partido similar ao PT. É como diria a Conceição da Maria Tavares: o PT tem defeito, o PT não sei das quantas, o PT é isso, o PT tem defeito, mas é o meu partido, é o nosso partido, e nós vamos enfrentar o defeito. Pensem, direção do partido, candidato do partido, autoridade do partido, pensem como é que a gente vai dar a volta por cima para a gente voltar a ter mais deputados, ter mais senadores, ter mais vereadores.
Pensem, vamos discutir, vamos lançar as pessoas que querem ser. Na última eleição, aqui em São Paulo, Marta, tinha candidato a vereador, meninas candidato a vereadoras, que não tinha um desgraçado do panfleto. Porque também o fundo eleitoral foi cooptado pelos deputados que têm mandato e o povo tem pouca participação nesse dinheiro. Esse é um dado concreto e objetivo. Que me perdoe. Quem tiver raiva de mim pode falar. Eu já tenho 78 anos, já sou presidente pela terceira vez. Eu já fiz mais do que eu imaginei que eu poderia fazer. E agora eu quero salvar esse partido, porque é a coisa mais importante que tem nesse país. E aí, a minha ideia de trazer a Marta Suplicy de volta. Tenho orgulho, Marta, orgulho. Você não sabe como eu fiquei triste o dia que o Corinthians perdeu do Palmeiras de 1-0 em 74 e o Rivelino foi obrigado a sair do Corinthians porque a torcida culpou ele pela derrota. E o Corinthians perdeu o seu maior ídolo, que foi jogar no Fluminense. E nunca deixou de ser corintiano. Até hoje, velhinho, fazendo propaganda, ele continua corintiano. E nós, corintianos, nunca deixamos de ver o Rivelino como corintiano. Você é o nosso Rivelino da política. Você continua no PT. Por isso é que foi importante trazer você de volta. Por isso foi importante trazer você de volta. Você deu muito para esse partido político. Você deu muito. Eu sei quantas reuniões nós fizemos na sua casa. Eu sei. Então, o PT cometeu erros. O PT cometeu erros. Nem todo mundo é obrigado a suportar a quantidade de erros que a gente comete. E você, em algum momento, ficou zangada. Você saiu. A Marta, ela ficou puta comigo, porque ela queria que eu fosse candidata a presidente em 2014. Ela falava, se você não for, a gente vai perder. Se você não for, eu falava, Marta, eu não posso ser, porque a Dilma tem o direito de ser candidata à reeleição. Eu fui na casa dela, num jantar, tinha 300 pessoas. Ela queria anunciar meu nome. Eu falei, se você anunciar, eu vou embora. Porque é um direito da Dilma ser candidata à reeleição. E a Dilma foi e ganhou. Depois aconteceu o que nós sabemos. Então, quando eu resolvi pedir para a Marta voltar para o PT, primeiro eu conversei com um companheiro que eu tenho muita confiança, eu sei que você tem, que é o Rui Falcão. Eu conversei com o Rui Falcão. Falei, Rui, eu estou pensando em trazer a Marta de volta. O que você acha? Eu falei, você tem que conversar com ela. Eu falei, não, você vai conversar. Você vai ser o meu representante. Você vai marcar um jantar na casa dela, ela e o Márcio, e você vai dizer o que eu estou pensando. Se ela der sinal de que tem interesse, aí sim, eu vou conversar com ela. E ela demonstrou que tinha interesse. E aí eu não tive dúvida. Convidei ela para ir em Brasília, para dizer, Marta, eu quero você no PT. Eu quero você no PT. Porque o PT precisa de você para consolidar a aliança com o Boulos e a gente ganhar as eleições. Por isso, companheiros e companheiras, eu estou aqui. Eu quero que vocês saibam, que quando eu digo para vocês que eu tenho 78 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, não duvidem não. Não duvidem. Primeiro, porque eu sou um homem cada vez mais apaixonado por essa mulher aqui.
Todo dia que eu acordo, eu percebo que eu estou mais apaixonado. E um homem apaixonado, e um homem que tem motivação de vida, não vai ficar velho. E eu falo para Deus todo dia, eu não quero ir para o céu, eu quero ficar aqui na terra. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. Leve qualquer outro, mas pelo amor de Deus, me deixa aqui, que eu tenho uma função a cumprir nesse país, que é fazer esse país recuperar a decência, esse país melhorar a vida do povo, esse povo voltar a poder consumir o que ele quiser, a estudar, a trabalhar, a ter festa, a ir para o lazer, a ir para o carnaval, a ir para samba, cantar. Eu quero que o povo seja feliz. Esse povo não pode viver no amargor de ter um prefeito que não entende São Paulo. Eu queria que vocês, um dia desse, visitem a Cracolândia. Visitem, que vocês vão ver o que é o ser humano virar um zumbi. Vocês vão ver as pessoas que não têm mais rumo na vida, as pessoas que não têm mais perspectiva da vida. E esse homem tentou consertar, tentou fazer, e depois que ele saiu, ninguém fez mais nada. Eu vou terminar, Bolos, porque eu não sou candidato a prefeito e nem a vice, eu já estou falando demais. Eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Presta atenção. Primeiro, nós vamos fazer a melhor presidência que esse país já teve. Eu quero conversar com vocês quando terminar o mandato. Eu falo para o Haddad todo santo dia. No nosso governo não existe pessimismo. Se a gente perceber que a coisa está ficando ruim, além da gente lamentar, a gente tem que se virar para a coisa ficar boa. Esta semana, não sei se vocês perceberam, nós anunciamos poupança para os estudantes do ensino médio. Por que nós fizemos isso? O ano passado, houve uma evasão de quase 500 mil jovens que não fizeram o ensino médio. São jovens que muitas vezes não querem estudar porque tem que ajudar a mãe, porque tem que ajudar o pai. Muitas vezes são pessoas que têm problema na família e não têm motivação para estudar. São pessoas que muitas vezes estão numa escola em que a escola não motiva ele a ir para a escola. E ele fala, para que estudar? E eu lembro que a gente anunciou uma coisa revolucionária. Nem Fidel Castro fez isso em Cuba. Nem o Lenin fez isso na Rússia. Nós estamos fazendo aqui, na democracia, com o povo gritando contra e a favor. Nós estamos dando, Marta, uma bolsa, uma poupança para cada aluno do ensino médio. Ele vai receber por mês R$200. E no final do ano vai ter R$1.000 depositado na conta dele. Ele não pode sacar esse dinheiro. Ele pode tirar um pouquinho por mês para gastar. Mas ele só vai receber se ele tiver 80% de comparecimento na escola e se ele passar de ano. Senão não recebe. No segundo ano, ele vai receber outra vez R$200 por mês e mais 1.000 no final do ano. E no terceiro ano, ele vai receber mais 200 por mês e mais 1.000 no final do mês. Ou seja, no final, se ele economizar, se o Haddad convencer ele a poupar direitinho, ele vai terminar o ensino médio com R$9.000 na conta dele. Aí, ao terminar de lançar esse programa, uma pessoa me pergunta, ô Lula, você não acha que você está gastando dinheiro demais? Eu falei, não, a gente vai gastar o dia que a gente deixar de cuidar da educação
e tiver que cuidar desse jovem no crack, na cocaína, na bandidagem, no crime organizado. Fica mais barato investir para ele estudar do que investir depois para fazer cadeia, para colocar esse jovem que não teve chance. É esse país que a gente quer fazer. E é esse país que nós vamos fazer. Um país em que as pessoas vivam decentemente, sejam respeitadas. Não é um país em que só vai ter chance quem nasce em berço de ouro. Não. Não. Nós queremos dar oportunidade para todo mundo. Por isso, Marta, eu falei para o Camilo, eu quero fazer o Instituto Federal no Jardim Ângela. Eu quero fazer. Porque sempre foi um lugar muito pobre aqui em São Paulo. Nós queremos fazer na Zona Leste e na cidade de Tiradentes. E nós vamos fazer em mais lugares. Nós vamos fazer em mais lugares. Nós vamos fazer 100. Nós vamos fazer mais 100. E a gente quer fazer os institutos federais não para a pessoa fazer doutorado. A gente quer que as pessoas aprendam uma boa profissão. Sobretudo nessa questão de software, que é uma coisa importante para formar gente para o mercado de trabalho. Aí depois que a gente terminar, eu vou contar uma coisa para vocês. Bolo, nós anunciamos uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro. Por que uma faculdade de matemática? Porque o Brasil não tinha Olimpíada de Matemática para estudantes da escola pública. Você tinha Olimpíada de Matemática para alunos de escola privada. E o Ceará era o estado que tinha mais alunos. Em 2005, eu resolvi fazer a Olimpíada da escola pública. Disseram para mim, em Haddad, não, vocês vão fazer. As crianças da escola pública não querem participar. No primeiro ano, se inscreveram 10 milhões de crianças. No segundo ano, 14 milhões de crianças. No terceiro ano, 18 milhões de crianças. Hoje o Brasil é o país que tem a maior Olimpíada da Matemática do mundo. Ninguém tem mais do que o Brasil. E o que é que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos premiar os premiados, os alunos e as alunas que ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas. Nós vamos fazer uma seleção deles e vamos fazer um vestibular entre os medalhados. Os 100 melhores vão fazer a Universidade de Matemática. O primeiro ano vai ser 100, o segundo ano mais 100, o terceiro ano mais 100 e o quarto ano mais 100. Serão 400 alunos que serão considerados os nossos gênios para estudar matemática. E a gente não quer que eles vão para o exterior, a gente quer formar gênio aqui. E num convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura já comprou 100 apartamentos para esses meninos morarem no apartamento encostado à universidade. Aí, eu estou dizendo para vocês, nós estamos fazendo a revolução. Vocês sabem que o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é uma das melhores escolas de referência de engenharia deste país. Nós estamos levando o ITA para Fortaleza, para que a gente possa premiar, porque 40% das pessoas que fazem vestibular e passam por ITA acontece no estado do Ceará. É por isso que o companheiro Camilo é ministro da Educação. É porque ele tem o melhor exemplo de educação básica nesse país. É por isso que eu trouxe ele. É por isso que nós queremos formar e qualificar o nosso jovem. Porque senão, quem vai qualificá-lo é o crime organizado. Quem vai qualificá-lo é o desespero, é a falta de esperança. E eu quero, quando chegar dia 31 de dezembro de 2026, entregar para esse povo um país decente, um país digno, um país respeitado, um país em que as pessoas possam comer carne sem precisar entrar na fila do osso, um país em que as pessoas possam andar bonito, bem vestido.
frequentar restaurante, comer comida de qualidade. Nós não nascemos para comer coisa de segunda qualidade. Eu não quero ir para a feira meio-dia para pegar as coisas já amassadas de tanto apertar. Eu quero ir em primeiro lugar para comprar as melhores frutas, as melhores hortaliças. É esse país que nós vamos construir. Não é o Lula, não é o Haddad, são vocês. Acreditem. E vou terminar dizendo uma coisa. Jean me deu água. Vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Presta atenção. Quando a gente chega na idade que eu estou, e já passar pelo que eu passei, eu tenho o direito de falar coisas que muitas outras pessoas não podem falar, porque vocês ficariam nervosos. Mas eu vou falar. Ficar nervoso comigo não tem problema. Meu coração é grande demais. Meu coração, eu sou filho de uma mulher que quando chegava de domingo, não tinha feijão para colocar no fogão, não tinha nem água quente para esquentar. Minha mãe nunca reclamava. Ela falava, amanhã vai ter, amanhã vai ter. Então eu vou dizer para vocês, companheiros militantes de esquerda, muitas vezes vocês perdem muito tempo olhando o que o governo está fazendo críticas ao governo, fazendo crítica àquilo que a gente não fez, fazendo um monte de coisa. O nosso papel quando a gente ganha as eleições não é ficar olhando os defeitos do governo, porque o defeito do governo é o defeito de vocês. O nosso desafio é saber o seguinte, a gente está indo para a periferia desse país, conversar com as pessoas que foram enganadas pelo bolsonarismo. A gente está indo conversar com as pessoas que se deixam levar pela fake news todo dia. A gente está indo conversar com a juventude da periferia. A gente está conversando com aquelas pessoas que são pobres e que não votam na gente. A gente está conversando com aquelas pessoas que são evangélicas e que acreditam na mentira deslavada de alguns pastores. Ou a gente está só se reunindo entre nós do PT para fazer crítica a nós do PT, entre nós do PSOL para fazer crítica ao PSOL. É isso? Nós precisamos parar de falar só de nós com nós. Nós precisamos falar com os outros, para os outros. E cada petista, cada militante tem a obrigação de levantar na sua vila e mapear. Quem é que não vota no PT? Quem é que não gosta do PT? Quem é? Eu vou conversar com essa pessoa. Eu não vou conversar com quem já gosta. Porque se eu conversar com a Janja todo dia, ela já gosta do PT e gosta de mim. Então eu não vou ganhar nada. Eu tenho que ganhar com quem ainda não participa conosco dessa luta. Pelo amor de Deus, vamos multiplicar os pães. Vamos multiplicar a consciência política, vamos mexer com a inteligência desse povo para ele não acreditar em mentira. Se a gente fizer isso, se eu pudesse reunir 100 de vocês, e todo dia perguntar o que é que você fez hoje, com quem que você conversou? Ah, eu conversei com a minha mulher, eu conversei com o meu amigo Manezinho. Não adianta, você conversou com alguém que é contra nós. Você tentou convencer ele de alguma coisa? Você tentou desmistificar as mentiras que ele conta? Porque se a gente não fizer isso, a gente não está dando a contribuição que a gente precisa dar para salvar esse país. Ô gente, acreditem, eu sou um resultado de um milagre da natureza. Não é possível eu ter nascido onde nasci. Não é possível eu só ter comido pão depois dos 7 anos de idade e ser 3 vezes eleito presidente da República desse país. Alguma coisa transcende. Alguma coisa transcende a minha competência. Vocês são parte disso. Vocês são parte disso. Eu sei o que vocês fizeram quando eu fui para a Polícia Federal. Mas nós precisamos fazer mais. Ninguém tem o direito de discutir política mais do que nós. Eu vou terminar contando um caso. Eu tinha 6 meses de governo em 2003. Eu fui convidado pela primeira vez
para participar de uma reunião do G7. O G7 participa os 7 países mais ricos do mundo, liderado pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela Alemanha, pela França, pela Itália. Eu fui convidado. E eu cheguei na cidade francesa de Evian. Era a primeira vez que o Brasil era convidado. E eu, um peão de fábrica, um torneiro mecânico, sabe, sem dedo, e com vocabulário muito pequeno, porque eu acho que meu vocabulário não deve ter 3.000 palavras. Eu estou lá e eu olho pelo vidro. Está o Bush, está o Chirac, está a Angela Merkel, está o rei da Arábia Saudita, está não sei quem. Eu falei, porra, o que eu vou fazer aí, gente? Eu não falo inglês, eu não falo espanhol, eu mal falo português. E não podia entrar intérprete. E eu falei, o que eu vou entrar lá dentro? Aí eu fiquei pensando. Olhei a cara do Tony Blair, todo bonitão, falando. Eu fiquei pensando, qual desses caras já passou fome? Qual desses caras já ficou desempregado? Qual desses caras já teve a sua casa cheia d'água, 1,5 metro de água dentro de casa? Qual desses caras já ficou 1 ano e meio desempregado? Qual desses caras sabe o que é comer a marmita a semana inteira só com um ovo branco, um ovo gelado? Ninguém. Quem é deles que já foi para o chão de fábrica? Ninguém. Eu falei, eu fui. Então, eu não quero falar o que eles falam, eu quero falar o que eu acho que eles têm que aprender, porque eu era a diferença naquela reunião. Acreditem, acreditem, pelo amor de Deus, o PT é a diferença política desse país. A gente não pode se acovardar, a gente não pode apenas ficar trabalhando entre nós mesmos. O cara que é do diretório é ligado a um deputado, é ligado a um vereador, o cara que é da zonal, e o povo vai ficando fora. Pelo amor de Deus, gente. Para que nós criamos esse partido? Foi para dar vez e voz àqueles que não tinham nem vez e nem voz. Foi para dar a prefeitura para o Boulos e a Marta recuperar a decência política na cidade de São Paulo. Se a gente fizer isso, a gente ganha essas eleições. Um abraço. Obrigado, Marta, por ter votado ao PT. Obrigado, Boulos, por ser o nosso candidato. Partido! Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.